A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As tribulações que nós enfrentamos, as provações, não são o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos errado e precisamos corrigir esse conceito de tribulação, de provação, que muitas vezes tem estado em nossos corações. Porque se nós olharmos em nossos dicionários o que significa a palavra propósito, nós vamos ver que é uma grande vontade, é um plano, uma intenção. Então, vejamos que um professor, vamos pensar como um professor. Qual é o propósito, o plano, a intenção de um professor na vida de um aluno, do seu aluno? É aplicar provas? Esse é o propósito do professor em uma sala de aula, aplicar provas? Esse objetivo, o plano, a intenção dele para esse aluno não é aplicar provas, é que esse aluno suba de nível, cresça, aprenda. E o professor vai se utilizar de provas, de testes, porque também a palavra tribulação, ela pode ser traduzida como teste. Então Deus não tem como propósito o teste, porque o teste, a tribulação, não tem um fim em si mesmo. Ou a tribulação não é, a finalidade dela não é simplesmente atribular. Essa não é a finalidade, mas é treinar, é ensinar. Então, a tribulação Deus se utiliza da tribulação, da provação, para alcançar o propósito dele em nossas vidas, que é o nosso crescimento, o amadurecimento, o fortalecimento na fé, no amor, na sabedoria. Então Deus quer que a gente cresça nessas coisas e por isso ele se utiliza das provas e dos testes, das tribulações. Paulo vai dizer, não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam atribulados além do que podem suportar. Juntamente com a provação, ele providenciará o escape. Então, as nossas tribulações, e essa palavra pode ser traduzida como teste, como prova, são humanas, em decorrência da nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. E Deus se utiliza dessa fragilidade para nos mostrar que nós dependemos dele, que nós precisamos confiar nele, para que o amor em nós seja aperfeiçoado, a paciência, a perseverança, a fé. Então Deus se utiliza da prova, da tribulação para atingir o propósito dele, o plano dele, a intenção dele, que é o nosso crescimento, que sejamos abençoados. Por isso Davi diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, Davi sabia que o plano de Deus era qual? A intenção, o propósito de Deus era qual? Era livrá-lo, era guardá-lo, mas que Deus poderia permitir essa tribulação. Então, a tribulação, a nossa prova, não são o propósito de Deus, mas são testes para que alcancemos os planos e propósitos do Pai. A Bíblia vai dizer, o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos, os planos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, ou um futuro e esperança. Então olha aí o propósito de Deus, o plano, a intenção de Deus é qual? É que tenhamos paz, que tenhamos um futuro e esperança, coisas boas. Esse é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Por que é tão importante esse ensinamento? Porque nós vamos ouvindo certas coisas e vamos repetindo, e isso vai entrando na nossa mente, no nosso coração, e começamos a ver as tribulações como um fim
em si mesma. A tribulação passa a ter um fim em si mesma. Prova, tribulação por tribulação. E não é assim. Deus não vê assim. Eu tenho uma filha. A minha intenção não é corrigi-la. A minha intenção, o meu propósito não é ficar corrigindo a minha filha. Se precisar corrigir, claro que eu irei corrigir. E com certeza ela vai precisar ser corrigida. Mas o meu plano para ela, o meu propósito para ela, a minha intenção na vida dela é o sucesso. É que ela seja abençoada, que ela cresça, que ela seja sábia, que ela conheça o Senhor. Esse é o propósito de Deus também para nós. Não é ficar nos corrigindo, mas é que a gente cresça. E é claro que nós, às vezes, precisamos de correção, precisamos aprender, mas precisamos entender qual é o plano de Deus, o propósito, a intenção dele para as nossas vidas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.